O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou o segundo mandato executando um plano de impacto, sobretudo na economia, o que já está influindo no aspecto global. Para falar sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez aqui no Rádio Opinião o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, John Kennedy Ferreira. Professor John Kennedy, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, tudo bom, Roberto? Tudo ótimo. Presencialmente, né? Presencialmente, a gente faz ao vivo. Ao vivo e remoto, né? Uhum. Agora gravado e em presença presente, corpórea, espiritual e tudo mais. Bom, é preciso muito espírito, né, para observar, analisar, né, e sentir também as coisas relacionadas à economia atualmente, sobretudo com a entrada, mais uma vez, de Donald Trump já nesse segundo mandato, né? Já tem algumas coisas de impacto para o Brasil, já está começando a repercutir, embora ainda não tenha adentrado tanto, né, mesmo assim já determinando algumas coisas, né? Taxações no aço e coisas do tipo. Eu quero começar com o senhor fazendo uma análise sobre o comportamento do Brasil até o momento, né? Pelo que se vê, Donald Trump fala grosso com alguns países, né? Alguns parceiros, outros nem tanto, e para outros determinados ele não fala grosso de forma alguma. Enfim, está mais no... vamos ver como é que vai ser na prática, para ver o que se faz. Enfim, o comportamento do Brasil está sendo esse. É a forma correta de lidar com uma figura tão controversa como Donald Trump em termos de economia? Olha, o Donald Trump ele prometeu uma série de taxações. A primeira coisa é acabar com o acordo comercial de livre comércio que ele tinha feito com o Canadá e o México em 2004, né? Isso ele jogou para fora, começou a taxar. Isso ofende diretamente a economia europeia, porque grande parte das indústrias que atuavam no México e também no Canadá, em menor número, eram indústrias europeias. O exemplo clássico, a venda de Volks, né, de carro das Volks, pelos Estados Unidos foi taxada. Então, ele está batendo diretamente num aliado, que no caso é a Alemanha. No caso brasileiro, ele, ao mesmo tempo que ele taxa, por exemplo, assim, isso ofende diretamente a economia, parte da economia maranhense, né, as questões relacionadas ao commodity, e especialmente a economia de Minas Gerais e Espírito Santo, né, que tem uma dependência de exportação de aço altíssima. Duas coisas é possível daí. Uma é nós aceitarmos esse tipo de coisa, e no outro nós pensarmos como rearticular isso. Existe um mercado interno que não tem sido otimizado em relação à produção, né? Quando a gente olha aqui na litorânea, a gente está lá sentadinho, tomando cerveja, água de coco, etc., a gente vê uma porrada de navio passando, né? E ao mesmo tempo o navio sai levando minério, etc., e nós não temos uma fábrica que produz celular aqui, ou produz carro, ou um trator, levando em conta que nós estamos numa área de agronegócio, né? Então nós poderíamos pensar numa janela de oportunidade no sentido de desenvolvimento, né? Só um detalhe a respeito da diplomacia brasileira. A diplomacia colombiana, por exemplo, ela peitou os Estados Unidos a respeito da dignidade dos deportados. A diplomacia brasileira deu uma declaração dizendo que ela preferia tratar isso com mais sutileza, né? E é um problema, porque a Nigéria também teve uma postura mais altiva, né? E o Brasil se comportou mais próximo da diplomacia do Panamá. Os Estados Unidos ameaçou invadir como chama? O canal, e o Panamá, que estava, inclusive, reestruturando o canal, né? O calado dos navios mudaram, etc., etc. Ele recuou rapidamente. Então, a postura do Brasil, ela tem sido muito criticada, especialmente por diplomatas. Diplomatas têm criticado a postura de Itamaraty, né? E a timidez do governo Lula no sentido de colocar uma postura mais altiva. A grande questão é que a gente não sei se nós temos condição de ter uma postura mais altiva. Esse é um outro debate, né? Certo. Isso, na prática, né, a gente, claro, pensa no seguinte aspecto também. Nessa balança comercial, a gente compra mais dos Estados Unidos do que vende, né? Então, assim, não faria nem muito sentido, ou faz sentido de alguma maneira,
taxar, a taxação deles, né, dos Estados Unidos para a entrada, entrada de produtos lá nos Estados Unidos. Enfim, estamos falando de commodities, claro, e a gente está falando de um consumo maior de produtos beneficiados, enfim, muita tecnologia também, né, acima de tudo. Enfim, tem lógica nisso? Tem, porque a lógica é meio dramática. A partir do governo Fernando Henrique, o Brasil passou por uma grande desindustrialização e perda de tecnologia. Por exemplo, várias empresas de tecnologia de ponta, Cobra, por exemplo, elas foram privatizadas, a telefonia foi privatizada, ou seja, toda uma área sensível de desenvolvimento científico. Hoje, praticamente a tecnologia brasileira, ela existe, é boa, de qualidade, e está represada dentro das universidades. Ela não é otimizada enquanto mercado. Em compensação, hoje, o Brasil depende 90% de tecnologia estrangeira. Isso não é pouca coisa. Se você for pensar, existe aquele debate, por que a Faria Lima tem tanto poder? Tem poder porque ela detém 90% da tecnologia brasileira, tecnologia da indústria, tecnologia do agronegócio, tecnologia de AI, bom, enfim, toda uma série de coisas que limita a política brasileira. Há um interesse tem sido feito a partir da gestão do Alckmin e alguns técnicos, destaco o Wallace, né, como técnico nesse processo de reindustrialização. Agora, precisa saber se isso vai conseguir. Existem 6 missões para a reindustrialização brasileira. Precisa saber se vai ter êxito. E detalhe interessante, não tem-se condição hoje de deixar de fazer parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm falado assim, vocês têm que recuar e nós vamos negociar. Ele não está recuando, não está negociando, ele está colocando uma posição de subalternidade ao Brasil, né? E então, a negociação apresentada pelo Trump, ela é uma negociação em que vocês têm que aceitar o que nós estamos propondo. Esses os termos da negociação feita pelos Estados Unidos. Então, é um termo muito pesado. Né? E o Brasil teria outros espaços, por exemplo, em relação ao Mercosul, uma coisa que é importante em relação ao Brasil é só a gente olhar o Atlântico. Nosso principal vizinho está do outro lado, é a África. E nós, em vez de otimizarmos essas parcerias, que seria uma alternativa, nós ainda continuamos priorizando um mercado que trata a gente de maneira subalterna, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos. Poderíamos ser mais ativos, né, nesse lado, né? Falando nessa questão de atividade também, muito se fala, né, desse isolacionismo, né, que os Estados Unidos está trilhando, né, apontando, né, para um isolacionismo. Isso também preocupa, porque a partir do momento que eles se isolam também, esses impactos no mercado global, ele tende a vir de maneira mais rápida também, enfim, como é que você observa isso? A questão do isolacionismo dos Estados Unidos. Tem que perceber uma coisa, nós estamos desde 99 tratando com um imperialismo em decadência. Em profunda decadência. Está sendo muito acelerado a partir de 2008, tornou-se muito acelerado. Nos últimos 4 anos, os Estados Unidos sofreu 3 derrotas militares importantes. Afeganistão, Gaza, todas as armas, todos os aviões, o armamento usado pelos soldados israelenses é estadunidense, e a Ucrânia. É uma derrota militar em 3 frentes de maneira retumbante. No plano econômico, o desenho feito pelo Trump é de reindustrialização, mas é uma reindustrialização apontando em cima das big techs. E tomaram, usando um termo mais chulo, tomaram um pau danado da China a partir da semana passada com o DeepSeek e a Alibaba, ou seja, que mostraram que é capaz de fazer uma produção de AI, de computadores de ponta, né, de uma tecnologia de ponta, mais avançada inclusive, e com um custo menor. Foi 5 milhões e meio, 6 milhões que aquela empresa chinesa gastou, enquanto, por exemplo, a AI dos Estados Unidos custou praticamente $1 trilhão.
Ou seja, não, 1 trilhão, não, perdão, 1 bilhão. 1 trilhão foi o que eles perderam semana passada. Então, tem isso. Algumas empresas dos Estados Unidos estão bastante abaladas. Houve uma reunião, uma reportagem da The Economist dessa semana, não, Financial Times dessa semana, mostrando, por exemplo, que a Boeing está profundamente abalada, inclusive com a queda de avião, por causa da ampliação do departamento econômico e a redução do departamento técnico. O mesmo acontece em relação à General Electric. E a Kodak, que foi, durante centenas de milhares de anos, hegemônica na questão de fotografia analógica, ela não desenvolveu para a digital. Então, grandes empresas, isso aí também envolve, por exemplo, a GM, envolve a Ford, que são empresas que estão passando por situações muito delicadas. Então, a economia estadunidense, ela está num colapso. Né, ela está, isso sem falar 1 milhão de pessoas na rua, 40 milhões de pessoas vivendo vamos imaginar alguma coisa parecida com Bolsa Família, ou seja, uma economia que está bastante abalada. E a opção Trump, a opção das classes dominantes por optar pelo Trump, é uma opção de fechar o país, ou criar barreiras protecionistas para fazer com que ele recupere essa força industrial. Falando claramente, eu não vejo possibilidade disso acontecer. A tendência, inclusive, é piorar. Vou falar um negócio rápido aqui. A situação de crescimento da China, ela é bastante forte. Ela aponta... Já superou o PIB estadunidense formalmente desde 2010, né? E agora o PIB... esqueci o termo que usa, que é um PIB de consumo, etc., desde 2022. Então, o que acontece? Eles estão perdendo em todas as áreas. A única área que ele ainda mantém um domínio, os Estados Unidos ainda mantém um domínio, é a tecnologia militar e a tecnologia de chip, que parece que está sendo superada, né? E a militar leva algum tempo, mas, enfim, é uma situação de perda. A velocidade de um carro está a 80 e o outro está vindo a 100. A possibilidade de ultrapassar em todas as áreas é bastante séria, né? Então, sei lá, nesses 15 dias que estão abalando o mundo, que é o governo Trump, né, nós temos que observar, além da aparência, né, lembrar essa essência que tem a economia estadunidense e a sociedade americana, que ela está ruindo. Permite mais um detalhezinho? Sim. Nós estamos em véspera nos Estados Unidos, eu estava vendo um negócio em Ohio, uma marcha de fascistas sendo confrontada por um bairro negro. Nos Estados Unidos você tem essa situação dos bairros serem racializados, né? E sendo confrontados. Na posse do Trump, houve desfile de legiões, milícias fascistas, né? O que estavam me contando coisa assim, o imigrante, a pessoa ilegal, brasileiro, de qualquer outro lugar, africano, normalmente é sul-americano e africano que eles estão atrás. O vizinho vai e deda, chama a polícia e o cara é preso, é levado para deportação em forma humilhante, e pior ainda, que é um recurso civilizatório sensacional, jogado em Guantánamo, né, que é tipo uma Auschwitz extremamente precário. Totalmente precário, não, e o cara fica em cela branca, com luz praticamente o dia inteiro, sendo torturado, sem condenação e sem acusação. É um negócio sensacional. Então, é uma decadência. A Estátua da Liberdade, dentro dela, tem um poema, que é um poema feito aos imigrantes que construíram a América. Sim. Olha só que maluquice, né? Quer dizer, enfim, é isso. Que coisa. Bom, professor, queria ter mais tempo, tá? Queria ter mais tempo para a gente desenvolver, falar, conversar, enfim, analisar, e sempre bom ter a sua presença aqui no Rádio Opinião. Acabei de conversar aqui com o professor John Kennedy Ferreira, que é do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, conversou um pouquinho com a gente sobre Donald Trump, economia, um pouquinho de Brasil também, enfim. Tem mais coisa, né, para um próximo episódio, né, professor, voltar aqui ensejando uma volta
do senhor. Muito obrigado. Só uma última coisa que eu achava importante. Nós estamos nos Estados Unidos correndo o risco de uma guerra civil. Isso eu acho que é uma coisa que tem que estar registrado e pensado. É um risco sério. Agradeço a você, Adalberto, agradeço a todo mundo que nos ouviu. Fica como pauta para o próximo episódio, então. Muito obrigado. Valeu, Adalberto. Valeu. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, comigo aqui e Mayra Nogueira, que assume agora com o Sessão das 8, tá? Com muita música boa. Hoje tem sessão delas, só mulheres, vozes femininas, aqui no Sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência e a gente volta amanhã com mais informações. Até lá. YC666, Rádio Universidade